A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos aqui, para trazer mais um vídeo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 91. Esse salmo que é tão lido, tão estudado, que as pessoas usam ele como um meio de oração. Muitas pessoas têm a Bíblia aberta na sua casa no Salmo 91, tem esse costume. É um salmo muito importante, nós vamos estudar alguns aspectos do Salmo 91, que com certeza vai nos abençoar. Mas antes nós vamos ler o salmo que nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardes em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés ao leão, jovem e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também eu livrar-lo-ei, olá-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Estareis com ele na angústia, e dele retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias, e lhes mostrarei a minha salvação. Meus amados irmãos, que salmo maravilhoso. Isso é um salmo. Primeiro ponto que nós vamos tratar sobre esse salmo é que esse salmo mostra um Deus de proteção. Quando nós lemos esse salmo, nós que confiamos que a palavra do Senhor é verdadeira, nós que acreditamos que esta palavra que nós temos na nossa mão, a nossa Bíblia, ela é inspirada por Deus. Quando nós acreditamos nisso, confiamos, e eu sei que você que está vendo este vídeo agora, assistindo esse vídeo, confia na palavra do Senhor, e nós lemos esse salmo, nós nos alegramos. Nós nos alegramos porque neste salmo aqui nós vemos um Deus de proteção. O salmo começa dizendo: aquele que habita num esconderijo do Altíssimo. Meus amados irmãos, existe um esconderijo em Deus. Para que serve esconderijo? Você já parou para pensar sobre isso? Para que serve esconderijo? Nós vamos focar nisso aqui e eu quero que você entenda algumas coisas, porque muitas vezes nós passamos por coisas nessa vida e não entendemos as lutas e questionamos com Deus o porquê, Senhor, de tantas coisas, o porquê disso está acontecendo comigo, o porquê de eu te servir e passar por isso. O ser humano, ele questiona às vezes, servindo a Deus, e de repente a luta bate na porta e ele não entende o porquê, pensa que está em pecado, pensa que Deus não está vendo, pensa que não seria possível servir a Deus e está vivendo tal situação. Mas esse salmo nos faz pensar que ele descreve que
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele nos faz entender que existe um esconderijo. Se existe um esconderijo em Deus, Deus é considerado como um esconderijo. Logo, nós sabemos que o esconderijo serve para uma presa se esconder de um predador. Então, amados, entendemos o primeiro ponto aqui neste salmo, que mesmo sendo servo do Senhor, mesmo sendo alguém que está buscando a Deus, ainda enquanto estivermos nessa terra, podemos passar por perseguição. Isso que nos traz o entendimento quando nós lemos que Deus é um esconderijo. Esse esconderijo nos serve para nossa proteção. Proteção sobre o quê? Proteção sobre as perseguições do inimigo. O crente, ele passa e enfrenta perseguições. Ele enfrenta perseguições espiritual, enfrenta perseguição da sua própria carne. Mesmo sendo servo do Senhor, há momentos de dor e de perseguição. Talvez você que está vendo ouvindo esse vídeo, vendo este vídeo agora, talvez você esteja vivendo num momento de dificuldade. Eu quero dizer para vocês que há uns 2 meses atrás, aproximadamente, eu passei por um momento terrível na minha vida, que se não fosse o esconderijo de Deus, com certeza eu teria morrido. A perseguição veio em forma de enfermidade. Enquanto eu ministrava a palavra do Senhor, enquanto eu fazia os meus trabalhos secular, de repente eu decidi um dia ir ao monte buscar o Senhor. Observa, eu fui ao monte buscar o Senhor com minha família, orava a Deus ali no monte. Quando nós terminamos o período de oração, que eu levantei daquela oração, eu senti o meu corpo a se abalar por dentro e bater aquele mal-estar de repente. Enquanto eu orava, na fase final da oração, vim para minha casa sem entender, dirigindo o meu carro ali, já sentindo aquele mal-estar. Para resumir a história, eu descobri dias depois que eu estava com infecção urinária, e que essa infecção ela foi transmitida a outros órgãos do meu corpo, e eu vivi uma das piores situações da minha vida, porque até o pulmão foi infectado. Mas eu estava orando, estava buscando a Deus. Mas isso não quer dizer que eu não vou enfrentar, em dado momento, lutas e dificuldades. Mas eu estava escondido em Deus. Eu passei pelaquela luta e venci aquela enfermidade. E graças a Deus hoje eu posso dizer que o Senhor me livrou da morte. Mas a luta eu passei, a enfermidade veio. Eu vivi um dos piores momentos da minha vida. Então, meus amados irmãos, você que está ouvindo esta mensagem agora, eu quero te falar uma coisa. Nós, enquanto tivermos nessa terra, há momentos que nós vamos enfrentar dor, nós vamos enfrentar choro, sim, mas nós temos um Deus que é o nosso esconderijo. Nós temos um Deus que nos livra do mal maior. Pense comigo numa presa, no momento em que ela está correndo de um predador. Ela está em angústia e no meio de um campo aberto. O momento em que ela está correndo, que ela está com medo, é o momento da perseguição. Ela corre e ela avista à frente um esconderijo. E aquele esconderijo salva desta perseguição ou livra da morte. Mas o esconderijo não fez com que ela não passasse pela corrida da perseguição, mas a protegeu do mal pior, que era a morte. Deus é essa proteção final. Quando o inimigo vem acabando com tudo, entrando em áreas às vezes da nossa vida, quando nós nos apoiamos em Deus, entramos nesse esconderijo, aí ele não pode tocar. É isso que o Salmo está dizendo. Aí ele não pode tocar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele vai descansar. Não vai, a Bíblia diz que há um dia mau.
É isso que eu quero deixar bem claro aqui para você nesse salmo. Eu não quero trazer uma mensagem aqui de te enganar que não há lutas, mas eu quero te dizer que no meio da luta você será protegido. Eu quero te dizer que no meio da luta, na fase final, você será vencedor. No meio da guerra você será vencedor. No meio, a Bíblia diz que Deus tem um caminho na tormenta. A palavra do Senhor nos tem um texto que diz que Deus tem um caminho na tormenta. Então, no meio da tormenta, há um caminho que o Senhor abre para os seus servos. Então, o Salmo 91 traz esse entendimento. Aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente descansará. Meus amados, descanse no Senhor. Saiba que no final das lutas haverá uma vitória vinda de Deus, haverá proteção. Eu posso testemunhar novamente dizendo aqui para vocês, eu passei por um dos piores momentos da minha vida, mas escondido em Deus eu venci. O inimigo não tocou na minha vida, o inimigo não ceifou a minha vida. A enfermidade ela caiu por terra. Deus usou mão de médico, Deus usou pessoas para me ajudar financeiramente, Deus moveu as águas para me dar vitória. Deus levantou pessoas para orar por mim, Deus fez coisas grandes e eu venci. Isso não me evitou de passar luta. Eu passei dor, eu passei momentos de sofrimento na minha cama, dores que eu jamais pensei que o ser humano seria capaz de passar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês neste momento, para você que está ouvindo esse vídeo. Eu estava em Deus, eu estava escondido em Deus. O inimigo perseguiu, mas Deus me deu a vitória e eu consegui, aleluia, Jesus, me livrar das setas do passarinheiro, do laço. Sabe o que é laço que o Salmo está dizendo? Laço do passarinheiro é a armadilha que tira a vida do passarinho, do animal. Deus me protegeu do laço que iria me tirar a minha vida. Então, você tem um Deus que protege, você tem um Deus que te ajuda, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que te fortalece, você tem um Deus que está com você todos os tempos. Todo tempo, você tem um Deus que não mede esforço para te abençoar, para te dar vitória. Você tem um Deus que quando você clama, a palavra do Senhor diz que ele não tem o ouvido agravado que não possa ouvir. Ele está com a mão estendida para te abençoar. Deixa eu te dizer uma coisa, busque ao Senhor em todo o tempo. Acredite que em momentos de dores e sofrimento, Deus não desiste de você, desde que você não desista dele. Não desista, sabe? Talvez você esteja triste agora, o momento seja um momento de abatimento. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão passando sofrimento. Quando você liga os jornais, o que você escuta é pessoas passando por sofrimento, é pessoas passando por lutas, é perseguições, é guerra, é morte, sabe? O mundo está um caos, mas você sabe por que muitas vezes isso acontece? Porque as pessoas não estão se escondendo em Deus, porque amados, deixa eu falar algo para vocês, existe um mundo espiritual, e existe um mundo espiritual proteção em Deus, e existe um mundo espiritual da maldade, existe um mundo espiritual invisível que nós não conseguimos ver. E nesse mundo espiritual, nós temos também o inimigo invisível, que é Satanás, que ele vem tentando o homem, lutando contra o homem todo o tempo, criando armadilhas para destruir o homem. Nós temos que nos fortalecer, nos proteger no Senhor, cuidar da nossa família, colocando ela em Deus, porque só em Deus nós vamos nos livrar do mal, nós vamos nos livrar das lutas do maligno e nós vamos nos proteger do laço do passarinheiro. Deus é nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é aquele que cuida de nós todo o tempo da nossa vida. Então se alegre no Senhor, saiba que você não está só, saiba que você não está só, Deus está com você. Eu quero deixar essas palavras para te fortalecer. Eu não te conheço. Você chegou nesse vídeo aqui, eu creio que não foi por acaso. Eu acredito no que Deus tem na tua vida. Eu acredito no que Deus possa fazer por você. Por isso eu quero profetizar o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que você possa ser feliz, você e sua família, ser abençoado no Senhor. Deus abençoe, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário,
Deixa o seu amém aqui nesse vídeo para mim saber que você chegou até o final dessa mensagem. Deixa o seu amém, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo e ajuda esse canal a crescer. Deus te abençoe.